Muito bem. Por favor, abra a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho conforme o relato de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 37 ao 40. Lucas 19, versículos 37 ao 40. Esse texto nos conta sobre o final ali da ocasião da entrada de Jesus em Jerusalém, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas nós vamos ler somente o versículo 37 ao 40 de Lucas, capítulo 19. Ok? Todos acharam? Está sendo projetado ali também para quem quiser acompanhar. E essa palavra, esse texto diz então o seguinte: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Texto bem conhecido. E eu quero pensar hoje com você sobre este texto e sobre esse tema, né, como o tema como uma pergunta. As pedras clamarão? As pedras clamarão? Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua palavra que está aqui diante de nós, porque cremos que ela é viva e eficaz, ó Deus, porque ela mesma testifica, Pai, sobre isso. A tua palavra é viva e eficaz porque ela sonda o mais profundo do nosso coração. Ela rompe os limites da carne, daquilo que nós podemos expressar ou daquilo que nós tentamos esconder, Senhor. A tua palavra vai além, Senhor. E ela vê o que está no mais profundo do nosso ser, para nos corrigir, para nos ajudar, para nos ensinar, Senhor. E nós pedimos que esta palavra que nós lemos agora, que nós cremos, viva e eficaz, que ela possa nos ministrar, Senhor, nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus. Aqueles que ouvirem depois na gravação, que possam ministrar, Senhor, através do teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, de forma que ela gere frutos em nós e frutos de vida, frutos para a vida, Pai. Em nome de Jesus. Nós, mais uma vez, clamamos o sangue de Jesus sobre nós, pedimos que o Senhor nos abençoe agora, que a nossa atenção esteja voltada para a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. E abençoa a minha vida agora, porque eu preciso do Senhor. Sem ti eu não consigo fazer nada, Senhor. Portanto, eu coloco a minha dependência completa agora no Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a comunicar essa palavra, a entregar esta mensagem de forma eficaz, ó Deus, para cumprir o propósito determinado pelo Senhor. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos e agora pedimos que o Senhor nos ministre com esta palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus. As pedras clamarão? Eu ia deixar essa pergunta como o título para a gente pensar, tá? Ao longo do que a gente vai escutar aqui hoje, tá bom? Eu queria rapidamente aqui passar por alguns aspectos gerais do texto. E o versículo 37 diz o seguinte aqui: conforme Jesus foi entrando na cidade, né, de Jerusalém, as pessoas foram glorificando, foram exaltando a ele, né, o reconhecendo como o Messias, que é prometido pelas profecias, né? E aí o versículo 37 diz o seguinte aqui, ó, vamos ler de novo. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E eu quero me ater a esse trecho aqui, ó. Toda a multidão dos discípulos passou, toda a multidão. E eu já falei isso aqui em algumas ocasiões,
que nós lemos principalmente sobre os 12, né? Os 12 discípulos que se tornaram apóstolos depois. Mas Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, muitos. Os 12 eram os mais próximos. Aí desses 12 tinha aqueles 3 que eram mais ainda, que eram Pedro, Tiago e João. E desses 3 tinha João, que era aquele que ele escreve acerca dele mesmo, né? Na verdade, mas era o discípulo que Jesus amava, né? Então ele tinha aqueles mais próximos, mas não tinha somente estes, tinha muitos discípulos, muitas pessoas, né? E aqui fala sobre esta multidão de discípulos que passou e louvava a Deus em alta voz, né? E no versículo 38 ele nos conta aqui o que essas pessoas estavam declarando, o que elas estavam dizendo. Elas diziam lá, ó, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Este texto era uma citação do Salmo 118, tá? Salmo 118, versículo 26. Depois você pode ler na tua casa. Mas naquele texto, deixa eu até abrir aqui, ó. Estava olhando em casa, mas eu quero ver aqui, ó. No versículo, no Salmo 118, verso 26, o Salmo diz o seguinte, ó. Bendito que vem em nome do Senhor. Estão comigo? Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas aqui na forma deles declararem aqui em Lucas, está aqui, ó. Bendito é o Rei. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Lá em Salmos não está constando o Rei. Mas eles aqui estavam louvando como Rei. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Então, preciso dizer aqui, como já vimos bastante aqui na EBD, isso aqui representava uma grande ameaça para o Império Romano, né? Eles estavam colocando Jesus como rei. Não, mas peraí, tinha o rei, né? Tinha já o rei, como que esses pessoal aqui estão declarando outro rei, né? Estão entronizando a outro. Então isso aqui era um problema político para eles também, né? Mas eles de fato estavam então reconhecendo a Jesus como Cristo de Deus, como o Messias Salvador prometido, aquele que havia de vir, segundo as profecias, né? Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E aí no versículo 39, ali aconteceu ali, ó, ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mestre, repreenda os teus discípulos, faz eles ficarem quietos, faça eles pararem de gritar e de glorificar a ti mesmo. Era mais ou menos isso, né? Trocando em termos miúdos, né? Como a gente diz. E essa exaltação, então, ela incomodou os fariseus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Né? Em outra ocasião, eles declaram, nós já temos um rei que é César. Né? Em outra ocasião, eles já tinham tido um entrevero ali a respeito disso. Então ele fala, como que você deixa essas pessoas glorificarem a você? Eles falando vamos pensar, falando com Jesus, né? Como que o Senhor deixa eles glorificarem a você? Como que você deixa eles darem louvor, que é só devido a Deus, dá a você? Como é que você está recebendo isso? Faz eles pararem, repreenda-os. É isso que ele está dizendo. E eles entendiam que de fato Jesus era um mestre. Jesus era um mestre, Jesus era um rabino, assim eles o chamavam, né? Rabi, mestre. Eles entendiam isso. E que ele merecia respeito, sendo um mestre, um rabino judaico. Né? Vocês estão comigo? Eles reconheciam, os fariseus reconheciam isso, que ele merecia o respeito ali como um mestre, como um rabino. Mas nada que se comparasse a receber a glória daquelas palavras que eles estavam ali, o reconhecendo como Messias, o reconhecendo como rei. Era diferente o respeito para um rabino, para o que eles estavam fazendo, para declarar alguém como rei e exaltá-lo como Messias. Tinha uma diferença bem grande aí. E aquilo para os fariseus era inaceitável. Era inaceitável. Eles não podiam concordar com aquilo, né? E aí no versículo 40 a gente vê a resposta de Jesus, né? Que ele respondeu: eu vos asseguro que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras clamarão. E eu vou fazer um comentário aqui que eu até vi num estudo quando eu estava preparando. Os irmãos não se escandalizem, mas Jesus era 100% Deus, mas era 100% humano também, certo? Certo? Muito bem. Jesus talvez ele tenha tido a intenção aqui de fazer um comentário um pouco irônico, né? Se eles ficarem quietos, se eu mandar eles se calarem, as pedras vão começar a falar. Talvez ele tenha se utilizado um pouco da figura da ironia, do sarcasmo, né, para respondê-los.
Mas o fato é que ele declara isso, né? Uma declaração que as pedras clamariam se as pessoas se calassem. Já pensou numa coisa dessa? As pedras declararem a glória de Deus se as pessoas não o fizerem. E é aqui que eu queria me concentrar um pouquinho com você. Eu perguntei no início, as pedras clamarão? Né? O título desta reflexão. As pedras clamarão? Então eu não sei se exatamente Jesus pode ter sido irônico aqui ou não, mas o fato é que ele declarou isso. Mas, de qualquer forma, a gente pode pensar, e nós vamos ler um texto a respeito disso, a gente pode pensar através disso que Jesus estava mostrando aqui que a criação de Deus, toda a criação, toda a obra das suas mãos, ela muitas vezes é mais sensível espiritualmente do que os fariseus, que alguns de nós, e do que aqueles fariseus, né, que questionaram Jesus por receber honra e glória. Ele estava falando, a criação de Deus, a obra das mãos do Senhor, ela vai professar a glória de Deus se essas pessoas se calarem. A gente, trocando um pouco as palavras, a gente chega nesse princípio, nessa máxima, né? Mas o fato é que a criação exalta o nome do Senhor. A criação exalta o nome do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? E a palavra fala sobre isso. Vai lá comigo, por favor, para Salmo 148. Salmo 148, ele tem alguns versículos ali, 14, se não me engano, deixa eu ver, 14 versículos. E eu quero ler esse salmo com você. São 14 versículos, mas nós faremos a leitura aqui bem rapidamente. Salmo 148. Na minha versão aqui, o título deste salmo é Um Coro de Aleluias. Um Coro de Aleluias. Ou seja, vários declarando a glória de Deus. Tá? Salmo 148 está projetado ali também. E ele está nos dizendo o seguinte, versículo 1. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Lembra que o Senhor falou, as minhas palavras não passarão, né? O mundo há de passar, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 7, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Versículo 10. Feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Por fim, verso 14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Texto lindo, né? Texto lindo. Então veja. Desculpa, acordei com um pouquinho de pigarro hoje, mas nós vamos conseguir com a graça de Deus. Então veja que na leitura deste texto nós percebemos aqui que toda a criação é incentivada a exaltar o nome do Senhor. E ele mostra isso com um certo detalhamento. Ele fala que animais, né, monstros marinhos, cadê aqui? Versículo 7. Monstros marinhos, e aí depois ele fala as feras, os gados, os répteis. E ele fala para toda sorte de elementos da criação louvarem, exaltarem ao Senhor. Fala dos animais, fala dos seres espirituais, dos anjos, das legiões de seres celestes. Ele fala dos corpos celestes, do espaço, do céu, das estrelas, do sol e da lua, para louvarem ao Senhor, para exaltarem a sua majestade.
Ele fala dos elementos da natureza aqui: fogo, saraiva, neve, vapor, ventos, louvem ao Senhor. Ele vai declarando isso. E ele fala ainda das estruturas geológicas, dos montes, das montanhas, louvem ao Senhor, declarem a majestade dele. Ele fala das árvores frutíferas, ele fala dos vegetais, das plantas, todos os tipos de seres vivos. E ele não se atém a isso, ele fala da espécie humana ainda e detalha no versículo 11: reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra. Ele não coloca classe social para que haja alguma restrição em louvar ao Senhor, mas ele ordena que todos o louvem. Ele fala sobre idade, sobre faixa etária no versículo 12: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Então, isso aqui é bem propício, esse título que está aqui neste salmo, aqui na minha versão, um coro de aleluias, porque o salmista está aqui incentivando a todos, sem exceção, inclusive a criação, aqueles que nós julgamos seres, que são de fato seres inanimados, né, a louvarem ao Senhor. A própria existência desses elementos glorifica o nome do Senhor. Todos são criação do Senhor e, portanto, exaltam o seu nome por meio da sua própria existência. Vocês estão comigo? Graças a Deus, que bom, que bom. Todos esses elementos, todas as obras da mão do Senhor louvam a Ele, de certa forma, querendo ou não, com a sua própria existência, porque são obras das mãos do Senhor. Mas, pensando nisso tudo, eu quero voltar ali no nosso texto base, tá? Lucas 19, me acompanha ali, por favor. Onde o Senhor deixa esse questionamento aos fariseus. E ele fala, né? Quero ler de novo aqui. Que eu vos asseguro que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, palavras do Senhor Jesus. Se essas pessoas se calarem, as pedras vão clamar. Nós lemos aqui que os elementos da criação glorificam ao Senhor. Então ele não deixaria, por certa maneira, ele não deixaria de ser louvado, caso as pessoas parassem de falar. Porque a própria criação glorificaria ao Senhor com a sua existência. Vocês estão me acompanhando? Mas marca aí com o teu lápis, com a caneta, ou com o celular mesmo, de alguma maneira, por favor, esse texto de Lucas 19. Vamos lá para Romanos 8. Eu quero trazer mais um complemento aqui. Romanos 8, versículos 19 a 22. Romanos 8, do 19 ao 22. E a gente tem que ler os escritos de Paulo de uma forma geral, né? Alguns trechos são um pouco complexos, a gente tem que dar uma atenção. Uns são mais do que os outros, né? Mas eu peço que você preste atenção neste texto de Romanos 8, 19 a 22, para a gente poder trazer mais um elemento aqui para a gente pensar. Está projetado, diz assim o texto. Ó. Deixa eu ficar desse lado aqui. Romanos 8, do 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. À primeira vista, esse texto ele pode parecer um pouco como me pareceu, tá? Um pouco complexo da gente compreender. Mas, versículo 19, eu queria ler de novo. Ó. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação, aqui está dizendo na outra versão aqui, né? A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A criação, as obras da mão de Deus, das mãos do Senhor, ela está clamando
que os filhos de Deus se manifestem. Eu queria que você seguisse essa linha de raciocínio comigo. As obras das mãos do Senhor estão aguardando que os filhos de Deus se manifestem para glorificá-lo. Porque esse é o propósito da criação, da nossa criação, dos filhos de Deus, é glorificar o Senhor. Mas esse texto aqui nos fala também, que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando nós lemos no episódio da criação, lá em Gênesis 1:28, você não precisa abrir, mas Gênesis 1:28, o Senhor, ele entrega toda a criação na mão do homem, e ele fala, aqui tem a terra, aqui tem os animais, dominai-a, sujeitai-a. Então ele deu autoridade ao homem sobre todos os elementos da criação, sobre a terra, sobre os animais, certo? Eu vou usar um termo antes de eu fazer isso, mas em vista que o Senhor concedeu autoridade ao homem sobre os demais elementos da criação, toda a criação está sujeita à vontade do homem, está à mercê daquilo que o homem faz, certo? Vocês estão me acompanhando? Toda a criação, os animais, a terra, as plantas, tudo que foi criado está à mercê, o espaço, né? O homem, tanto se fala aí sobre exploração do espaço. De certa maneira, os elementos da criação estão à mercê do homem, porque Deus deu autoridade ao homem para que sujeitasse, para que dominasse sobre os elementos da criação. Mas a vontade do homem, não vamos nos esquecer, ela foi contaminada pelo pecado, né? O nosso desejo, ele é contaminado pelo pecado. E é por isso que Paulo fala aqui, que a criação está sujeita à vaidade. A vaidade humana. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o ser humano. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando nesse raciocínio? Só que eu falei que o homem domina sobre todas as coisas, né? Mas essa mesma criação que está sujeita ao homem, ela está aguardando que os filhos de Deus se manifestem para proclamarem a sua glória. Ela está aguardando. E eu quero já caminhar para o final. Eu quero pensar aqui com você, irmãos. Diante de tudo isso que a gente pensou aqui nesses poucos minutos, presta bem atenção, por favor. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós lemos, né? Certo? Nós lemos. A criação está aguardando que se faça hoje o que a multidão fez lá em Lucas 19. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas ao Filho de Deus. A criação, os elementos da criação estão nos aguardando, porque nós, como filhos de Deus, ela está aguardando nós nos manifestarmos para exaltar a majestade do Senhor. Vocês estão comigo? A criação, as pessoas, tudo que está, as obras da criação, das mãos do Senhor, ela está aguardando que a gente professe a glória de Deus. Nesse mundo caído, nesse mundo sujeito aqui à vaidade, ao pecado, a criação está esperando que nós professemos, que nós declaremos a glória de Deus. Que nós, e deixa eu abrir aqui de novo em Lucas, que eu acabei fechando, estava lá em Romanos, mas as obras das mãos do Senhor, da criação, estão aguardando nós falarmos isso aqui, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Estão aguardando a criação do Senhor. E vamos pensar agora aqui nas pessoas, naqueles com quem principalmente nós interagimos, que estão perto de nós, que também são obra das mãos do Senhor, são criação do Senhor. As pessoas estão nos aguardando declarar as grandezas de Deus. As pessoas estão nos aguardando declarar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas estão nos aguardando declarar a respeito dos milagres que Deus já realizou na minha vida e na tua vida. Nós que somos crentes em Jesus, nós também somos criação do Senhor, graças a Deus. E por isso nós louvamos a Ele com a nossa própria existência, assim como os demais elementos. O sol e a lua foram criados, glorificam a Deus com a sua existência.
Os animais foram criados por Deus, glorificam ao Senhor com a sua existência, e nós também glorificamos ao Senhor com a nossa existência. Isso é um chamado para nós olharmos também para a nossa vida, como ela está hoje, né? Mas nós somos, obviamente, eu vou falar uma coisa aqui muito óbvia, mas nós somos diferentes dos animais. Nós somos diferentes dos corpos celestes, nós somos diferentes das plantas frutíferas. Não apenas no aspecto físico, não apenas na parte de elementos que compõem, né, o seu corpo, enfim, não apenas quimicamente falando, né? Mas o Senhor Jesus não delegou à natureza, não delegou aos astros ou aos animais a missão de Mateus 28. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O Senhor Jesus ordenou isso para os animais? O Senhor Jesus ordenou isso para o sol, para a lua e para as estrelas? O Senhor Jesus ordenou isso para as plantas frutíferas? Ou para os monstros marinhos? Sim ou não? O Senhor ordenou isso para quem? Para mim e para você. Nós que somos criação também do Senhor. Porque o mundo, a criação aguarda ansiosamente os filhos de Deus serem revelados para glorificarem a Ele. O mundo está esperando que nós vamos e abrimos a nossa boca para professar palavras de louvor ao Senhor. Ele delegou essa missão a nós. Nós é que precisamos praticar Lucas 19, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós é que precisamos praticar Mateus 28, ide por todo mundo, ensinando, batizando, discipulando. Não são os demais elementos da criação. Não, somos nós. Somos nós, eu e você. E aí, eu quero encerrar com uma reflexão em cima daquela frase de Jesus, né? Talvez irônica. Não sabemos, quando a gente chegar lá, a gente pergunta para ele se foi nesse sentido que ele falou, né? Mas eu quero encerrar refletindo sobre ela. Se nós não fizermos a missão que o Senhor nos designou, o que ele falou? As pedras vão clamar em nosso lugar. As pedras vão clamar em nosso lugar. Se nós não fizermos o que nós precisamos fazer, e nós sabemos o que nós precisamos fazer, e se nós não sabemos, nós possamos pedir sabedoria para Deus, que dá a todos liberalmente, para aquele que tem falta de sabedoria. Isso está lá em Tiago, né? Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se alguém não sabe o que fazer, peça a Deus que mostre. Mas se alguém sabe o que deve fazer e não faz, nisso também está pecando. A palavra fala acerca disso. Então, se nós não fizermos o que precisamos fazer, ir, declarar, evangelizar, discipular, batizar, ensinar e declarar bendito é o que vem em nome do Senhor, se nós não fizermos isso, nós estaremos rejeitando o privilégio que o Senhor nos deu de proclamar a respeito do seu santo nome, de proclamar a glória do Senhor. Eu falei aqui já, acabei de falar, ele não deu essa ordenança para os animais, nem para o sol e para a lua, e nem para nada outro elemento da criação. É para nós. E quando a gente não faz isso, a gente está rejeitando esse privilégio que o Senhor concedeu a nós, a mim e a você. E por fim, se nós não fizermos o que nós precisamos fazer, e sabemos o que precisamos fazer, as pedras vão clamar no nosso lugar? As pedras vão clamar no nosso lugar? Baixa a tua cabeça, por favor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos traz esta palavra hoje para que nós possamos relembrar, Senhor. Relembrar, assim como foi na semana passada, Deus, sobre a videira. Mas para relembrarmos o propósito pelo qual nós somos criados, ó Pai, que é glorificar o Senhor, exaltar a majestade do Senhor. É para isso que nós somos criados, ó Deus. Como nós vimos na semana passada a respeito da videira, se o ramo, que somos nós, estiver fora, estiver desconectado da videira, ele não tem mais finalidade, porque a finalidade do ramo é dar fruto.
E para dar fruto, ele precisa estar conectado ao Senhor. Se nós estivermos desligados do Senhor, ai de nós. Nosso propósito foi por terra, Senhor. E hoje o Senhor nos chama, Senhor, a esta responsabilidade que nós temos de exaltar a Tua majestade, exaltar o Senhor, declarar das maravilhas do Senhor para aqueles que estão perto de nós. E o Senhor nos alerta, Pai, o Senhor nos traz essa frase das palavras de Jesus: se nós nos calarmos, assim como o Senhor falou para os fariseus ali, as pedras clamariam. Mas o Senhor não concedeu primeiramente esse privilégio para as pedras, para os outros elementos, foi para nós, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós temos hoje um privilégio, Senhor, de professarmos as maravilhas do Senhor. Mas muitas vezes nós não fazemos, Senhor. Não fazemos, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim e dos meus irmãos, ó Pai. Para que nós possamos ser de fato despertados para isso. Despertados para o nosso propósito principal, para o qual nós somos criados, ó Pai. Que é glorificar o Senhor. Que é falar das Tuas maravilhas. É falar dos testemunhos de salvação que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Através do sangue de Jesus. Do sacrifício de Jesus. Este é o nosso propósito, Pai. É tão simples, mas muitas vezes nós complicamos tanto as coisas, Senhor. Nós colocamos tantos empecilhos. Porque eu não posso, porque eu não tenho tempo, porque isso e aquilo outro, Senhor. Nós somos mestres em dar desculpas, Senhor. Porque a minha condição financeira não está propícia hoje. Porque eu tenho que cuidar do fulano. Mas, Senhor, o Senhor deu o melhor que o Senhor tinha para nós. O Teu Filho. O Teu Santo Filho. O Santo de Deus, Jesus Cristo. O Senhor o deu em nosso favor. Que o Senhor nos ajude a dar o nosso melhor, Pai. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, que o Senhor coloque em nosso coração disposição, Senhor. Posicionamento, Pai. Muitas vezes nós ficamos esperando as coisas acontecerem, quando na verdade nós precisamos nos posicionar, Senhor, e fazer o que precisa ser feito, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire, Pai. Por favor, Deus. O Senhor declarou ali para aqueles fariseus que se as pessoas se calassem, as pedras clamariam, Senhor. Pai, eu creio que para mim, Senhor Deus, para o meu coração, e eu peço para os meus irmãos também, isso é uma palavra que inspira temor, Senhor. Porque o Senhor nos dá o privilégio de exaltar o Senhor, de professar das Tuas maravilhas, mas talvez chegue um momento em que a gente não possa fazer isso, que a gente queira e não consiga fazer isso, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos, ó Pai. Para que nós possamos, enquanto o Senhor nos dá o fôlego da vida, que possamos fazer isso, ó Pai. Como filhos de Deus, sermos revelados à criação, Pai. Para declarar as maravilhas do Senhor, porque o mundo está aguardando, Senhor, ansiosamente, com expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude a ser estes filhos, ó Pai, que vão revelar a palavra do Evangelho, Senhor, o plano de salvação do Senhor em Jesus, para a Tua própria glória. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos hoje e Te agradecemos mais uma vez. Amém, amém, amém. Graças a Deus.